Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audiência de hoje com a Associação de Diretores Pedagógicos do Ensino Artístico Especializado. Hoje connosco temos o Dr. Carlos Pinto Costa e o Dr. Manuel Silva. Para relembrar a grelha, tem uma intervenção inicial de 10 minutos, depois vamos passar a palavra aos grupos parlamentares que têm 5 minutos e depois devolvemos a palavra para uma intervenção final de 10 minutos. Por isso, dito isto, e sem mais demoras, passo-vos a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado, excelentíssimos deputados e deputadas. Agradecendo a oportunidade de sermos ouvidos no âmbito da discussão deste grupo de trabalho, a Associação de Diretores Pedagógicos do Ensino Artístico Especializado intervém neste debate a partir de uma realidade que é importante ficar clara desde já. As escolas de ensino artístico adquirem partituras originais e utilizam cópias de trabalho exclusivamente para fins pedagógicos, sem qualquer finalidade comercial. A ideia de que as escolas funcionam com base em bibliotecas ilegais de fotocópias não corresponde à realidade de hoje em dia. As escolas adquirem partituras, utilizam repertório em domínio público e recorrem, sempre que necessário, a acordos diretos com compositores e editoras para uso das suas partituras. No caso de obras e edições em domínio público, plataformas como o IMSLP disponibilizam legalmente um vasto conjunto de obras, permitindo o acesso a repertório sem qualquer violação de direitos. O recurso a estas fontes constitui uma prática legítima que responde também à necessidade de gerir os custos associados à aquisição de partituras, frequentemente demasiado elevados. É sobre esta prática que deve incidir a leitura da lei, a análise das propostas legislativas em discussão e a avaliação das posições assumidas pelas entidades intervenientes neste processo. A Associação reconhece a necessidade de uma regulação clara e eficaz dos direitos de autor e de edição. A proteção dos compositores é uma condição necessária para a existência de criação artística sustentada. Do mesmo modo, o acesso dos alunos a repertório e a possibilidade de organização do trabalho pedagógico são condições indispensáveis para o ensino da música. Estas duas dimensões coexistem no mesmo espaço, enriquecem-se mutuamente e devem ser tratadas em equilíbrio, sem que uma seja utilizada para inviabilizar a outra. No plano pedagógico, a utilização de cópias de partes de obras não surge como uma alternativa à aquisição de originais, mas como uma condição prática do normal funcionamento das aulas. O ensino da música exige a distribuição de partes pelos alunos, o estudo individual de excertos e o trabalho em ensaio de grupo, quer para futuras apresentações públicas, quer para simples trabalho pedagógico em sala de aulas. Sem a possibilidade de produzir cópias de trabalho, a partir de partituras adquiridas, o funcionamento regular destas atividades torna-se inviável. Esta prática é conhecida, assumida e integrada no cotidiano das escolas, não constituindo uma forma de evasão aos direitos de autor, mas antes um modo de operacionalizar o ensino e até de valorizar o próprio autor, cujas obras só são interpretadas porque são de acesso facilitado. Evidentemente, com custos elevados associados, as obras deixam de ser de acesso facilitado e, consequentemente, não serão interpretadas ou estudadas. A leitura que fazemos do Código de Direito de Autor e Conexo integra esta realidade. Em particular, a análise sobre a linha F do número 2 do artigo 75 admite a reprodução, distribuição e disponibilização de partes de uma obra para fins de ensino, desde que sem finalidade lucrativa. A lei não exclui expressamente as partituras neste preceito, ao contrário do que sucede noutras situações previstas no mesmo artigo, nomeadamente na linha A. Esta diferença não é irrelevante e deve ser considerada, no nosso entender, na interpretação do regime atual. A Associação entende, assim, que quando existe aquisição legítima da partitura e quando a utilização se limita ao ensino e ao estudo, a disponibilização de partes da obra aos alunos pode encontrar enquadramento nesta norma. Esta leitura não elimina, contudo, algumas dúvidas. A expressão partes de uma obra levanta questões de difícil delimitação. O que constitui uma parte, em que momento uma parte se aproxima de uma reprodução integral, como interpretar edições que agregam várias obras ou andamentos numa única publicação. Estas questões não encontram resposta direta no texto legal e justificam, por isso, a necessidade de clarificação legislativa.
A análise deve ainda ser articulada com outros dispositivos do Código, nomeadamente o artigo 81, que prevê utilizações específicas e onde situações como o uso de partitura podem ser integradas. A Associação não se apresenta aqui como intérprete jurídico definitivo destas normas. Apresenta uma leitura fundada na prática pedagógica das escolas, que consideramos legítima e coerente com o objetivo de garantir o acesso ao ensino e aprendizagem da música sem desproteger os autores. Defendemos que a proteção dos compositores não se faz em oposição às escolas, mas em articulação com elas. Quando o modelo de gestão cria fricção com os principais agentes de divulgação da música, o efeito tende a ser a redução do contacto com o repertório e o afastamento entre a criação e a prática. Não é isso que queremos. Aliás, note-se que as escolas já suportam encargos relevantes no domínio dos direitos de autor. Adquirem as partituras originais, pagam direitos quando promovem gravações e asseguram os devidos licenciamentos nas apresentações públicas. Ao mesmo tempo, desempenham um papel ativo na valorização dos atores, incentivando os alunos à aquisição de edições e promovendo o estudo e a interpretação das suas obras, o que tem também impacto direto na remuneração dos criadores. É neste contexto que surgem as propostas legislativas atualmente em discussão neste grupo de trabalho. Estas iniciativas partem do reconhecimento de que a lei, na sua redação atual, não responde de forma suficientemente clara à prática no nosso meio musical, em particular à prática pedagógica do ensino artístico. A proposta apresentada pela Iniciativa Liberal opta por manter a estrutura do artigo 75 e introduz uma exceção no artigo 81, permitindo a reprodução de partituras adquiridas legalmente para fins de trabalho, estudo, execução ou preservação, desde que em contextos educativos, académicos ou associativos e sem fins lucrativos. Esta solução cria uma base legal para a utilização de cópias de trabalho, respondendo a uma necessidade concreta das escolas. A proposta do Chega segue um caminho que intervém diretamente no artigo 75. Introduz uma cláusula que permite a reprodução total ou parcial de partituras para fins de estudo, ensino, ensaio e execução pública, desde que em contexto não lucrativo e com base em aquisição legítima. Esta abordagem integra diretamente no regime de utilizações livres a realidade das escolas, dando resposta a situações concretas do funcionamento pedagógico. As duas propostas seguem caminhos diferentes, mas convergem no ponto que nos interessa. Reconhecem que a prática pedagógica exige a possibilidade de utilização de cópias de trabalho a partir de partituras legalmente adquiridas. Consideramos, no entanto, que o critério sem fins lucrativos não deve assumir um papel determinante na definição da futura exceção. Este critério não permite distinguir, com rigor, entre utilizações pedagogicamente necessárias e situações que possam substituir a exploração normal da obra. No contexto do ensino artístico, existem escolas, cursos, projetos e estruturas com atividade remunerada que recorrem a cópias de partituras de forma estritamente funcional, sem que essas cópias assumam qualquer autonomia económica ou sejam objeto de comercialização. O elemento decisivo deve ser a natureza do uso, estudo, ensaio e execução, e a ausência de exploração comercial autónoma das cópias e não o enquadramento jurídico ou económico da entidade. Do mesmo modo, não se justifica estruturar a exceção com base numa distinção entre práticas amadoras e profissionais. A realidade atual caracteriza-se por uma forte interligação entre ensino, atividade associativa e prática artística profissional. Escolas, bandas filarmónicas, ensembles, academias, workshops e outros projetos partilham necessidades idênticas no acesso e utilização de partituras para fins de trabalho. Uma solução assente numa divisão rígida entre amador e profissional deixaria de fora situações que, sendo profissionais, continuam a ter uma função exclusivamente instrumental no processo de aprendizagem e execução. Em sentido inverso, excluiria também contextos educativos que, embora possam desenvolver atividade remunerada, não têm como objetivo a exploração comercial das cópias. O critério deve, por isso, centrar-se na função da utilização e no seu impacto real no mercado, garantindo uma resposta coerente com a prática efetiva do setor. A propósito da Diretiva Europeia de 2019-790, a qual, de acordo com algumas opiniões aqui expostas, é contrariada pelos textos propostos, entendemos que a aprovação destas iniciativas legislativas mostram-se compatíveis com essa diretiva. De facto, na medida em que essa diretiva reconhece aos Estados-membros margem para definir o modo como regulam a utilização de obras em contexto de ensino, desde logo do artigo 5º, que impõe a criação de uma exceção
ou limitação para fins de ensino, permitindo a utilização de obras para fins pedagógicos não comerciais, mas admite, ao seu número 2, que os Estados-membros restringam essa exceção quando existam licenças adequadas disponíveis no mercado. Esta dupla previsão confirma, na nossa opinião, que o legislador nacional pode optar por soluções que alarguem ou clarifiquem o acesso às obras no ensino, incluindo regimes que permitam a reprodução de partituras em condições específicas, desde que respeitem a chamada regra dos 3 passos, consagrado no direito europeu. É precisamente neste espaço de decisão que se situam as propostas em análise, ao procurarem definir no ordenamento jurídico nacional uma resposta concreta para a utilização pedagógica de partituras adquiridas legalmente, sem contrariar os limites estabelecidos pela diretiva. Neste ponto, permitam-me também que vos informe que estamos, de certa forma, mandatados pela Associação Portuguesa de Compositores, que reconhece este ponto da Diretiva Europeia exatamente da mesma forma que nós. A associação que aqui representamos entende que ambas as propostas contribuem para a resolução de um problema que se arrasta há vários anos. Nenhuma delas esgota todas as questões, mas ambas introduzem mecanismos que permitem enquadrar legalmente práticas que já existem e que são indispensáveis ao funcionamento das escolas, sem desproteger os criadores. A Associação reafirma o seu compromisso com uma abordagem que trate de forma equilibrada os direitos dos compositores e as condições de ensino. As escolas são um dos principais espaços de contacto dos alunos com a criação musical. Limitar esse contacto através de modelos de cobrança desproporcionados ou de interpretações restritivas da lei tem impacto direto na formação dos alunos e na circulação do repertório. A defesa dos compositores e a defesa dos intérpretes, em particular no contexto pedagógico, mas não só, exigem uma resposta que reconheça a interdependência destas dimensões. É neste quadro que intervimos neste debate, defendendo uma solução que respeite os autores, garanta condições de ensino e elimine a incerteza jurídica que tem marcado este tema. Muito obrigado. Muito obrigada. Por ver também que estava na última página, que também não o interrompi. Passo a palavra para a Sra. Deputada Nuna Menezes. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde a todos. Quero, obviamente, começar por agradecer a presença da Associação de Diretores Pedagógicos de Ensino Artístico Especializado e reconhecer o papel fundamental que a Associação, através das escolas, das academias e de outras entidades culturais, muitas delas com forte ligação às comunidades locais, desempenham na formação de músicos, na valorização cultural e na democratização do acesso à prática artística em todo o território nacional. Como sabem, este grupo de trabalho, criado no âmbito da 12ª Comissão, que é a Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, tem por objeto analisar iniciativas legislativas relativas ao Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, em particular no que diz respeito à reprodução de partituras. Ora, como sabem, igualmente, e aliás muito melhor do que nós, o ensino artístico especializado depende de forma direta e cotidiana do acesso a partituras, acesso este imprescindível para assegurar uma formação de qualidade. E por isso esta utilização, e no caso que hoje estamos a tratar, desculpem, ou seja, em contexto de ensino, não se limita a uma utilização pontual, bem pelo contrário, integra o processo contínuo de aprendizagem, ensaio e execução, o que levanta desafios específicos no enquadramento jurídico aplicável. É, pois, neste enquadramento que se encontram em discussão as 3 iniciativas legislativas, aliás, que já foram aqui pelo doutor referidas, os projetos de Lei 49 da Iniciativa Liberal, o 102 do PAN e o 108 do Chega, todos apresentados nesta 17ª legislatura e, portanto, na presente primeira sessão legislativa. Iniciativas estas que visam permitir a reprodução de partituras legalmente adquiridas por entidades como escolas e agrupamentos musicais, para fins de estudo, trabalho, execução ou preservação. O grupo parlamentar do PSD optou pela abstenção a quando da votação na generalidade das 3 propostas, mantendo uma posição coerente com aquilo que sempre defendeu. Por um lado, o direito de acesso à cultura, mas por outro, a proteção dos direitos autorais.
Esta posição, julgamos nós responsável, prudente e equilibrada, foi aliás plasmada no nosso projeto de resolução número 523/16/1, portanto da anterior legislatura, recomendando ao Governo que assumisse um papel de mediação nas negociações entre a ADEDIT e os representantes das bandas filarmónicas, orquestras e escolas de música, bem como que reforçasse o apoio financeiro a estas entidades em articulação com as autarquias. Acresce qualquer solução alternativa à vigente, pensamos nós que terá não só de manter este equilíbrio, aliás, como foi por vós referido, e também, como também aludiram, como respeitar as normas europeias a que Portugal se encontra sujeito. Ora, parece-nos que a exceção preconizada, quer pela proposta da IL, quer pela do Chega, é desnecessária à luz da legislação vigente. Eventualmente, clarificações serão, pelo menos, necessárias, isso sem dúvida, porque entendemos, numa primeira abordagem, que a legislação vigente, portanto, o regime atual, já contempla previsões específicas para reprodução em contextos educativos, mediante o cumprimento de requisitos definidos, conforme previsto no artigo 75, número 2, alíneas E e F. Por outro lado, quanto à Diretiva 2001/29/CE, admite que os Estados-membros prevejam exceções, mas veda expressamente a introdução de novas exceções que não estejam contempladas no seu artigo 5º, como aliás também referiu. Estamos, no entanto, como sempre estivemos, interessados e disponíveis para encontrar as melhores soluções que assegurem ao regime previsibilidade, clareza e adequação à realidade concreta das escolas e dos seus docentes. Sabemos que, em última instância, um regime que não defenda este equilíbrio pode pôr mesmo em causa o ensino das escolas e, portanto, obviamente que não é isso que queremos. E é precisamente por isso que aqui estamos, com o objetivo de ouvir todas as partes, compreender as dificuldades concretas e avaliar de que forma o enquadramento atual responde ou não às necessidades do setor. E assim coloco as seguintes questões. Na vossa experiência concreta, as regras atualmente aplicáveis à utilização de partituras permitem responder de forma adequada às exigências do ensino artístico especializado? Uma segunda questão, que dificuldades específicas enfrentam no acesso, utilização e gestão de partituras no contexto pedagógico diário? E uma última e terceira questão, que soluções consideram mais adequadas para assegurar o normal funcionamento do ensino artístico, garantindo simultaneamente o respeito pelos direitos de autor? Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Representantes da Associação de Diretores Pedagógicos do Ensino Artístico Especializado. Começo por agradecer a vossa presença neste grupo de trabalho, bem como o contributo que nos fizeram chegar ao Parlamento, particularmente relevante por refletir a realidade concreta das escolas e do ensino artístico especializado. Estamos perante uma tensão real entre dois planos que importa compatibilizar, por um lado, a proteção dos direitos de autor, por outro, a viabilidade prática do ensino da música e da atividade cultural de base. O enquadramento jurídico vigente é claro ao excluir as partituras do regime das utilizações livres e ao exigir a autorização para a sua reprodução. Mas o que também resulta evidente, e o vosso contributo ajuda a demonstrá-lo, é que existe um desfazamento significativo entre este quadro legal e a prática efetiva das escolas. E esse desfazamento é o problema central, pois aquilo que nos é transmitido de forma consistente é que o acesso regular a partituras é indispensável ao ensino da música e que os modelos de licenciamento atualmente propostos não refletem a realidade das instituições, podendo implicar encargos desproporcionados ou mesmo incomportáveis. Mas, por outro lado, não podemos ignorar o tal outro lado desta equação, que é o dos autores, compositores e editores, que têm direito a uma remuneração justa e à proteção efetiva das suas obras. Importa ainda deixar claro que o nosso projeto de lei 108, 17ª
Primeira, não prejudica os compositores nem os editores, pois limita-se a prever uma exceção estritamente delimitada a contextos de ensino e atividade cultural sem fins lucrativos, exigindo sempre a aquisição prévia da partitura original e excluindo qualquer exploração comercial, assegurando assim que não há substituição da obra nem prejuízo para os titulares de direito, em conformidade com o direito europeu. Quando nós falamos em sem fins lucrativos, obviamente que, mesmo que seja uma escola privada, a aprendizagem de música pelos alunos não tem fins lucrativos. Os alunos pagam a escola em si e não a utilização das partituras. E é precisamente nesse ponto de equilíbrio que o legislador tem que atuar, e é com esse objetivo que vos gostaria de colocar algumas questões muito concretas. Em primeiro lugar, gostaria de saber se consideram que o regime atual, designadamente a possibilidade de utilização de excertos previstos no artigo 75º do CDATC, é suficiente para responder às necessidades reais do ensino artístico, ou consideram que existe uma lacuna que justifica uma intervenção legislativa mais clara? Gostaria de perguntar também, que, tendo em conta as críticas que dirigem ao modelo de cobrança associado à EDIT, que modelo alternativo de gestão de direitos é que consideram adequado para o ensino artístico e que garantias esse modelo deve oferecer para ser aceito pelas instituições? Pergunto-vos também se os senhores consideram que existe hoje um problema de legitimidade material na atuação da ADEDIT e que mecanismos deveriam, pois, existir para assegurar transparência e delimitação clara do repertório gerido. Reconhecem o risco de uma flexibilização que uma flexibilização do regime possa comprometer a sustentabilidade económica do setor editorial musical? E, por último, sendo certo que os senhores referem no vosso contributo que o regime atual já permite a utilização de excertos para fins pedagógicos, pergunto-vos se, na prática, essa possibilidade é suficiente para o ensino da música, que exige frequentemente o uso integral da partitura, ou se estamos perante uma norma que, sendo formalmente aplicável, é materialmente impossível de utilizar. Por fim, dar nota que o que se exige de nós não é escolher entre a proteção dos direitos do autor e a sobrevivência das instituições culturais e educativas, mas sim construir uma solução equilibrada que funcione na prática. E é justamente este o contributo concreto que hoje esperamos da vossa parte. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado David Amado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Dr. Carlos Pinto Costa, o Dr. Manuel Silva, muito obrigado pela vossa apresentação. Foram bastante claros na análise que fizeram, aliás, ficou para nós bastante evidente quer o estudo que fizeram das várias propostas, quer a opinião que aqui nos apresentam. Obviamente que o facto destes projetos de lei terem sido aprovados significa que é um reconhecimento que existe de facto um problema e uma oportunidade de melhoria. Para nós, Partido Socialista, isto teria sido evitado se a parte do Governo, que seja ele qual for, não estou a criticar o Governo diretamente, este último Governo, se tivesse existido uma vontade de mediação entre as partes para chegar aqui a um equilíbrio que evitasse esta situação. Agora, obviamente que foram aprovados porque havia uma necessidade de alteração, como é evidente também daquilo que é a vossa intervenção. Nós entendemos e votamos favoravelmente aos dois projetos porque percebemos que era necessário, de facto, fazer este trabalho que está a ser feito nesta subcomissão, nesta comissão, e aquilo que foi o vosso contributo foi bastante elucidativo para nós nesse sentido. Agora, obviamente para nós há aqui um equilíbrio que tem que se manter, não é? Porque já percebemos todos que a partitura é uma coisa muito específica, muito particular e não pode ser vista de forma generalizada como outras áreas do ensino. Agora, tem que haver também aqui uma capacidade das escolas também poderem formar novos compositores, não é? Novos músicos, para que depois eles daqui a uns tempos também possam estar aqui a debater aqui o
o trabalho que fazem e para que outros possam ter acesso. Mas também, se vocês não tiverem acesso, as escolas não tiverem acesso, também não podem formar novos compositores. Estamos aqui nesta questão e acho que tem que haver aqui um equilíbrio bastante alargado para que se consiga chegar aqui à melhor solução na especialidade nesta matéria. Eu tenho aqui 3 questões muito simples. Primeiro, a vossa associação era importante para nós percebermos quantas escolas representa e com quantos alunos representa. Depois, perceber como é que funciona a aquisição de originais quando não está naquelas plataformas de acesso livre que nos referiram. Como é que funciona na prática? Para nós era importante percebermos, uma vez que do vosso lado terão essa informação, será simples para vós explicarem, para nós do nosso lado é mais complicado percebermos. E depois também entendermos das vossas áreas de ensino, se conseguem contribuir também com alguns exemplos que existem pela Europa nestas áreas, nomeadamente na disponibilização de partituras, para que este grupo de trabalho possa também, com essas boas práticas da vossa área, ter aqui mais informação para chegarmos aqui às melhores soluções, que é o que pretendemos com este grupo de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não estando a Iniciativa Liberal nem o LIVRE, passo a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, cumprimento os nossos convidados e um agradecimento à Associação de Diretores Pedagógicos do Ensino Artístico Especializado pelo vosso trabalho, pela causa que defendem. Eu gostaria de começar por salientar que a cultura é um instrumento de emancipação das populações, portanto, fundamental para o desenvolvimento humano, individual e coletivo e, portanto, imprescindível para garantir o acesso de todos à produção e à fruição cultural. Gostaria também de recordar que o PCP apresentou um projeto de lei que, não pondo em causa o direito dos autores à remuneração do seu trabalho, considera que o impedimento da divulgação do trabalho, do acesso público e das estruturas artísticas, mediante a cobrança de taxas proibitivas, comporta um risco ainda maior de maior prejuízo para os autores. E, portanto, num esforço destinado a fomentar a aquisição de partituras e a garantir o acesso público, o PCP propôs que o ensino especializado da música não fosse abrangido pela cobrança das taxas devidas pela reprodução destas obras. Propusemos ainda que as escolas artísticas que ministrem cursos em regime de frequência articulado possam adquirir partituras, devendo dispor das condições financeiras para o efeito. E, portanto, nesta altura cabe salientar que os problemas financeiros que estas escolas enfrentam, o que implica a dificuldade na aquisição de partituras e no pagamento de eventuais taxas pela sua reprodução. Ora, um dos problemas que se colocam a esta modalidade de ensino é justamente, como referi, o financiamento insuficiente, parco mesmo, que não cobre muitas vezes as necessidades de financiamento, até porque o valor deste financiamento por aluno não é atualizado desde 2015. Ora, é fundamental a valorização e a defesa do ensino artístico especializado e a garantia das condições materiais e humanas às escolas para que cumpram este papel na formação cultural e integral do indivíduo, como sempre defendemos. Por conseguinte, o que o PCP tem proposto é a atualização do modelo de financiamento do ensino artístico especializado, atualizando o valor pelo aluno em regime articulado e em regime supletivo. Eu acho que aqui chegado vale a pena revisitar os resultados destas propostas. No recente processo orçamental, portanto, para o orçamento de 2026, a proposta de alteração apresentada pelo PCP, atualização do modelo de financiamento do ensino artístico especializado, votos contra, PSD e CDS, abstenção Chega, PS e Iniciativa Liberal. O projeto de lei número 115, a que fiz referência atrás, portanto, alterando o decreto-lei 103/85, votos contra, PSD e CDS, abstenção Chega e Iniciativa Liberal. Creio que os resultados falam por si, mas não são estes resultados que demovem.
Mas não são estes resultados que demovem o PCP de continuar a bater-se pelo que é justo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo... Sim, desculpe. Sr. Deputado. Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa, nós estamos aqui a discutir dois projetos concretos, apresentados por dois partidos diferentes, e estamos a ouvir exatamente uma das entidades que pretendemos ouvir. E acho que é inadequado um partido que não apresentou qualquer projeto vir aqui vender o seu projeto anterior. Quer dizer, o que nós estamos aqui é a discutir estes dois projetos e ouvir estes senhores a darem a opinião deles sobre os dois projetos e dar-nos contributos para que esses projetos sejam melhorados. Apenas isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Era apenas para perguntar à mesa se o PCP está impedido de, até ao termo deste processo na especialidade, apresentar novas propostas. Muito obrigado. Na verdade, não. E, na verdade, estamos aqui a ouvir audiências e os senhores aqui que representam esta associação poderão responder em conformidade e, se entenderem fazê-lo, respondem ao Sr. Deputado. Por isso, não me vou imiscuir e dizer o que é que devem ou não responder. Por isso, sim, Sr. Deputado. Sr. Presidente, com certeza que podem e devem responder a tudo aquilo que considerarem que é importante responder. E eu isso não ponho em causa. O que eu ponho em causa é a vir, de uma forma meio enviesada, vir aqui apresentar um projeto que não tem a ver com estes dois, tem a ver na substância, no projeto, mas que não foi apresentado pelo PCP. Portanto, eu julgo que aqui o que estamos a querer é saber a opinião do órgão que foi convidado a dar a sua opinião e a fazer as suas propostas e não estarmos aqui a discutir propostas do PCP. Se o PCP quer fazer propostas, pois que as faça, mas faça não, que não tem nada a ver com propostas. Parece que estamos aqui exatamente a puxar pelos nossos galões por propostas que já lá vão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, dizer apenas, e reforço, que os senhores representantes, creio que sabem qual é o objeto deste grupo de trabalho. Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Antes de mais, eu subscrevo as palavras que acaba de preferir, como aliás na intervenção anterior, e queria salientar o seguinte. Eu receio estarmos perante uma tentativa de condicionamento da resposta dos nossos convidados, que é completamente inaceitável. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado David Amado. Senhora Presidente desta subcomissão, só dar nota que eu percebo qual é o objetivo do Sr. Deputado Chega, também percebemos que está aqui que o Sr. Deputado do PCP veio aqui fazer a sua intervenção. Eu só vinha sugerir que eu acho que essa discussão podia ser depois da resposta dos nossos convidados, porque penso que é um bocado lateral aqui à audição em concreto. Era só isso, Sra. Presidente. Com toda a razão que isso quebra a nossa audiência e também temos aqui os nossos convidados, por isso passo a palavra para uma intervenção final. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Obrigado pelas vossas perguntas e pelas vossas observações. Nós não ficamos condicionados por este debate, que é sempre salutar, mas o senhor deputado do PCP falou num aspecto que vale a pena recordar, não sendo o mais importante para esta situação, porque não invalida a resposta seguinte. É verdade que o ensino artístico especializado está desde 2015 sem atualização do valor e em 2015 a atualização que aconteceu foi para baixo, não foi para cima. Por isso, nós desde 2009 que estamos nesta situação, é transversal a vários governos, é transversal a várias oposições, é transversal a vários deputados e isso preocupa-nos muitíssimo. É claro que, não havendo dinheiro, também não há condições para dar resposta a despesas
deste tipo, embora esta questão não se prenda única e exclusivamente com a falta de dinheiro, como é evidente. E esta questão não se prende também, digo em meu nome quase pessoal, com os autores. Esta questão prende-se quase exclusivamente pelos editores. Porque isso eu faço a sugestão, se me permitem, de poder terem aqui nestes lugares os compositores. E a Associação Portuguesa de Compositores, a Rizoma, várias entidades que representam compositores e eles sim poderão dizer se este assunto tem mais a ver com eles ou mais a ver com as editoras. Porque da nossa experiência e do contacto que temos com um grande número de compositores, os compositores não se revêem naquilo que deu origem a este problema de fundo. E isso é muito importante porque nós, na verdade, se calhar estamos a discutir uma questão por causa que tem origem em duas editoras que, com o respeito e consideração que tenho pelo trabalho das editoras, que é muito difícil. Muito difícil. Nós estamos em Portugal, nós temos um mercado muito pequeno, estas editoras trabalham para um nicho de mercado que é, se calhar, menos que um nicho, não é? Porque, quer dizer, não há mercado para a comercialização de partituras, mas a verdade é que são entidades de cariz comercial que têm que se adaptar ao mercado e têm que trabalhar daquilo que o mercado permite que aconteça. Querer resolver a situação destas editoras com pagamento de fotocópias, quer dizer, não me parece fazer muito sentido. Mas eu reforço que o trabalho que estas editoras têm feito é meritório, enfrentaram desafios e enfrentam desafios muito grandes, não vão enriquecer com aquilo, é um facto. Em nome pessoal também digo, eu próprio já fui proprietário de uma editora, neste caso discográfica, nesta área também, e cedo percebi que não podia ir longe, não é? Quer dizer, gravar intérpretes portugueses com repertório português contemporâneo, quer dizer, não estou à espera de comercialmente enriquecer. Mas pronto, isto é uma percepção que nós temos daquilo que é o contexto cultural português. Os compositores não se revêem nesta postura, revêem-se numa postura de equilíbrio, de entendimento entre as partes, naturalmente, porque nós valorizamos o trabalho e precisamos dos compositores. Penso que ficou patente na nossa abordagem inicial que nós queremos trabalhar também em benefício dos compositores. Já temos encargos muito elevados anualmente com pagamento de direitos de autor. Eu posso-vos dizer, é genérico, mas dando um exemplo da minha escola em particular, que nós, por meio quer da nossa ação, quer de concertos que desenvolvemos, cujos direitos são pagos por outras entidades, nós temos um encargo anual de mais de 3.000 euros. Por outro lado, ainda em relação à minha escola, nós encomendamos obras a compositores portugueses, arranjos, no valor de mais de 10.000 euros anuais. Nós, aquilo que estamos aqui a falar, de acordo com a proposta apresentada pela outra parte, estamos a falar de encargos superiores a 5.000 euros anuais numa escola média. Valor esse que duplica no ano a seguir e a partir desse ano. Por isso, são mais 10.000 euros anuais para direitos que eu chamo de edição e não de autor. Para vocês perceberem também do que é que nós falamos e porque também colocaram essas questões, eu, se quiser, por exemplo, interpretar esta obra esta que foi encomendada por nós, é de um compositor português, Paulo Bastos, foi encomendada pela minha escola, entretanto, depois editada pela AVA. Eu, se quiser interpretar esta obra, cumprindo com os requisitos de compra do original para todos os elementos do meu coro, eu tenho que pagar 2.000 euros. Esta obra. Claro que eu não a pago porque ela foi encomendada por nós, foi dedicada a nós e esta partitura foi-nos oferecida pelo compositor, embora, se eu a usar,
tem que cumprir com os pagamentos de licenciamento ou de direitos de edição. Claro que há outras soluções, não é? Eu posso tirar as cópias e pagar o valor da cópia. Mas, na base do trabalho, se nós quisermos que todos os alunos tenham o original, eu tenho um coro de 84 elementos, esta obra custa 23 euros e qualquer coisa, por isso é fazer as contas, não é? Por outro lado, se eu quiser, esta obra, por exemplo, também foi oferecida à escola, no compositor Pedro Santos, a quem nós também já encomendamos várias obras. Se eu quiser interpretar esta obra, também por uma editora portuguesa, tenho que pagar cerca de 400 euros. Isto é uma obra num concerto. Se eu tiver 10 obras no concerto, estão a imaginar os custos disso. Claro que vão dizer que há outras soluções. Nós podemos acordar com a editora soluções de outro tipo. Com certeza que sim. Mas essas soluções passam pelo uso de cópias. Cópias essas, que nós chamamos as cópias de trabalho. Eu pedi autorização à minha filha para trazer a capa dela. Ela tem 9 anos. As cópias de trabalho é disto que nós estamos a falar também, quando usamos cópias de trabalho, não é? É isto. Nós não podemos fazer isto a partituras originais, porque as partituras originais são muito caras, não é? Por isso, nas escolas, nós temos estes originais. Estas obras nós temos nas escolas, nas bibliotecas das escolas, que depois tiramos cópias para os alunos poderem usar, poderem-se rabiscar, poderem sublinhar, poderem, naturalmente, usá-las. Nós não somos orquestras profissionais que têm arquivistas que, no fim do uso das partituras, vão cuidar delas, vão apagar as coisas, vão, para a vez seguinte, estarem preservadas. Nós não temos essa capacidade. Nós somos escolas, nós não temos um lucro direto da nossa ação. Por outro lado, partituras como esta têm várias obras dentro delas. Um professor de instrumento que queira que um aluno toque uma obra desta, nós não podemos dizer aos alunos para irem comprar a partitura completa. Esta partitura custará 30 euros, talvez. Um aluno toca, por exemplo, esta alemã de Hervé Lois. Só vai tocar esta música, não vai tocar outras. A edição contempla todas estas obras, que são, neste caso, são para aí 20. De vários compositores, são várias obras dentro da mesma edição. Nós precisamos de parte da obra, nós não precisamos da obra completa, precisamos de uma parte. E é isso que nós queremos poder usar, tendo o original na biblioteca, como efetivamente temos. Por isso, queria deixar-vos, deixem-me só rever se... Pronto, efetivamente nós achamos que o artigo 75 é limitativo, desde logo porque não define parte da obra, não é? Parte da obra é o quê? Se eu tirar todas as obras menos uma, é parte de uma edição? Se eu tirar 2 ou 3 ou 4 estudos de um livro de estudos que tem 40 estudos, isso é parte da obra ou não? Ou parte da obra, entende-se por parte da obra como uma página ou meia página? E isso não está claro no artigo 75 e por isso entendemos que estas propostas, ambas as propostas que são apresentadas, efetivamente, dão resposta a esta necessidade das escolas poderem cumprir com o seu objetivo pedagógico das aulas, cumprem com o objetivo de nós promovermos os nossos autores, porque é isso que todos nós queremos. Nós, quando gastamos 10 mil euros, 12 mil, 5 mil em encomendas a compositores portugueses, é um sinal claro que nós valorizamos o trabalho dos compositores. Nós queremos trabalhar com eles. Nós não temos, para além das condições referidas pelo Sr. Deputado de não termos financiamento, para além dessa questão de não termos recursos para isso, nós temos que poder dar resposta aos nossos alunos de forma consistente, de forma... Terminar. Sim. Pronto, e termino, não vos vou tirar mais tempo, colocando naturalmente a nossa associação à disposição para mais esclarecimentos, para mais demonstrações do que é a vida no dia-a-dia de uma escola e no interesse que nós temos em valorizar a cultura portuguesa, os nossos compositores, menos importados nos problemas comerciais das editoras. Muito obrigado. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, pergunto se alguma pergunta ficou por responder. Ficaram com certeza.
Nós representamos perto de 50, nós não somos uma associação de escolas, também seria boa ideia poderem também ter aqui representante das escolas, não é? Nós somos representantes dos diretores pedagógicos e temos cerca de 50 diretores pedagógicos associados, num total de 120 escolas do ensino artístico especializado, por isso 50 diretores, 50 escolas mais ou menos que representamos. Sim, Sr. Deputado. Sim. Não, só uma pergunta, então, mas se eu percebi bem, então, tudo aquilo que é de acesso livre, vocês podem utilizar essas obras e aquelas, tudo, ou seja, compositores internacionais em que tenham que aceder aos direitos, como é que vocês fazem atualmente? Não fazem? Sim, não fazem ou fazem de forma ilegal? Nós compramos as edições que entendemos comprar e temos nas nossas bibliotecas essas edições. Daí reproduzimos para poder entregar aos alunos. Tiramos as cópias para os alunos que entendemos estar coberto no artigo 75, na linha F, a propósito das partes do atual. A propósito de parte da obra. Agora, essa parte da obra, como eu estava a dizer, pode ser meio livro, que é uma parte então, do vocês livro. Compram a partitura, sim, têm na vossa biblioteca, certo, e interpretam que podem tirar cópias da parte, certo, é isso? Certo. E aqueles que estão de livre acesso, vocês tiram na totalidade? De livre acesso, há plataformas que permitem esse livre acesso, está devidamente salvaguardado, porque são de edição já em domínio público. Obrigado, desculpe. Muito obrigada. Damos por terminada a nossa audiência, agradeço. E 2 pontos muito rápidos, muito rápidos, antes de terminarmos. Vou só acompanhar os senhores e já vemos essa parte.